Me recordo que estive aqui interpretando, como é que era o nome dele? Erlo Stegen, da África do Sul. Isso já fazem uns bons 15 ou 17 anos. Mas é minha alegria estar de volta aqui com os irmãos, e dessa vez interpretando o Dr. Conrad. Ele é pastor, eu trouxe aqui as informações para ficar mais claro, da Igreja Batista Kabwata, que fica em Lusaka, no Zâmbia, mas ele também é chanceler da Universidade Cristã Africana, que fica lá no Zâmbia também, em Lusaka. E ele tem sido conferencista durante todos esses anos, tem estado no Brasil várias vezes já, acho que aqui no Recife já esteve vezes anteriores também, e desta vez voltou a Fiel para nós abordarmos o tema de avivamento, e esteve aqui falando ontem também, no final desse congresso que nós sempre fazemos em cidades diferentes do Brasil, depois da conferência da Fiel. Então o Dr. Conrad está aqui conosco, vai abrir a palavra de Deus, eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para todos. Aí ele vai apresentar a sua esposa. All right. I have no idea what my brother has said. Eu não tenho ideia do que meu irmão disse. But let us turn to the Word of God. Vamos abrir a palavra de Deus. And to the book of Revelation. Ao livro de Apocalipse. We will read from chapter 21. Nós vamos ler a partir do capítulo 21. And we will limit ourselves to the first 7 verses. E nós vamos nos limitar aos primeiros 7 versículos. So Revelation chapter 21, verse 1 to verse 7. Apocalipse 21, versículos de 1 a 7. And if you are there, our brother Eros will read those verses for us. Os irmãos acompanham enquanto o irmão Eros lê esses versículos. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. As we look at this passage together this evening, à medida que olhamos para essa passagem juntos nesta noite, I want us to particularly concentrate on the picture that John uses concerning the church. Eu quero que nós nos concentremos na figura que João usa para descrever a igreja. Notice at the end of verse 2. Reparem ao final do versículo 2. The phrase prepared as a bride adorned for her husband. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. In other words, John uses the picture of a bride. Em outras palavras, João usa essa figura da noiva to represent the church. Para representar a igreja. In other words, he himself, the Lord Jesus Christ, being the bridegroom. Sendo o Senhor Jesus Cristo o noivo. It is a picture that we can all relate to. É uma figura com a qual nós podemos nos relacionar. Because we have weddings as part of any culture.
Porque qualquer cultura aqui representada tem seus casamentos. That is how men and women come together to start a family. Quando homens e mulheres se juntam para começar uma família. And it brings a lot of joy to the community. E quando um casamento assim acontece, isso traz alegria à comunidade. And this is the picture John uses concerning the future. E essa é a figura que João usa com relação ao futuro. That a day is going to come Que virá o dia when the church and Jesus Christ will meet together. quando a igreja e o Senhor Jesus irão se encontrar. And it will be a joyful occasion. E será uma ocasião muito cheia de júbilo. The kind of joyful occasion Aquele tipo de ocasião de júbilo that you experience at weddings. que nós experimentamos quando estamos num casamento. Now, why did John use such a picture? Por que ele escolheu essa figura? Well, if you're familiar with the book of Revelation, Se você está familiarizado com o livro do Apocalipse, you will know that it was written in very difficult circumstances. vocês vão lembrar que ele foi escrito sob circunstâncias muito difíceis. The church was under intense persecution, A igreja se encontrava debaixo de muita perseguição, particularly by the Roman government. especialmente pelo governo romano. But it was also under serious persecution from the Jews. Mas também estava sob intensa perseguição pelos judeus. By the time this book was being written, Na época que este livro foi escrito, the author, John, was the last surviving apostle. o apóstolo João era o último apóstolo sobrevivente. His friends had died. Todos os seus amigos já haviam morrido. Some of them had actually been killed. Alguns deles foram literalmente mortos. And as John is writing this book, E à medida que João escreve este livro, he has had to run away to hide on an island, ele teve que fugir para se esconder numa ilha, the island of Patmos. na ilha de Patmos. No doubt about it, one of the issues on his mind E não há dúvida que uma das coisas que passava pela sua mente would have been, will the church survive what it is going through? era: será que a igreja vai sobreviver a essa perseguição que ela está passando? In the light of the onslaught that the church is suffering, Diante de tanto massacre que a igreja tem conhecido, is there any hope for the church? será que existe esperança para a igreja? And so as he is on the island of Patmos, Então, enquanto ele se encontra na ilha de Patmos, God begins to give him different visions. Deus começa a lhe conceder visões diferentes. He gives him different messages. Dá a ele mensagens diversas. And these are the messages that have been stitched together to make this book. E foram essas mensagens que foram ligadas uma à outra para compor esse livro. If you read this book, Então, se você lê este livro, you will find that there is a lot of conflict in between. você vai perceber que existe muito conflito presente neste livro. There are different pictures that are used to represent the difficult times the church will go through. São figuras muito diversas para representar os momentos difíceis pelos quais a igreja passará. But by the time you are coming to the end of this book, Mas ao chegar ao final deste livro, it's very clear that the church is having a triumphant end. fica muito claro que a igreja tem um fim triunfal. In fact, the church alone is having a triumphant end. Aliás, a única que tem triunfo aqui é a igreja no final. Everybody else is being thrown into the lake of fire. Todos os demais foram lançados no lago de fogo. The church is being shown to be like the bride, Então a igreja é demonstrada aqui como sendo a noiva, beautifully adorned to meet her husband.
adornada para se encontrar com o seu marido. Surely, if you were John, you would have been very encouraged by this. É claro que se você fosse João, nessa circunstância, você teria sido muito encorajado por essa visão. In many ways, it's like watching a movie that you've already watched before. De certa forma, é você assistir a um filme que você já assistiu anteriormente. It's the first time you watched it, A primeira vez que você o assistiu, you were almost despairing for the main actor. você estava quase se desesperando quanto ao destino do ator principal. Perhaps his home was destroyed. Quem sabe a sua casa tenha sido destruída, His family was captured. a sua família capturada, He himself was beaten very badly. ele foi muito ferido no processo, And you were beginning to get very anxious. e você estava começando a ficar ansiosa pela sua sorte. But as you know, main actors never die. Mas como você sabe, o ator principal nunca morre. So just when you were about to despair, Então, quando você estava prestes a se desesperar, this main actor comes back into action, esse ator principal volta ao centro da cena. beats up all the enemies, Ele bate, liquida todos os inimigos, gets his family back. recebe a sua família de volta. And it's a triumphant end. E é um fim triunfal. Now you are visiting your brother or sister, Agora você está visitando seu irmão, sua irmã, and you find them watching the same movie. e você encontra seu irmão, sua irmã vendo o mesmo filme. You notice they're even sweating as they are watching it. E você repara que ao assistirem o filme eles estão suando frio. But for you, you are now relaxed. Mas você não, você está tranquilo. You're even saying, bring me Guaraná. Você chega a dizer para eles, me tragam um Guaraná. Because you have seen the end from the beginning. Porque você já viu o fim do filme. That's what is happening in the book of Revelation. É o que está acontecendo no livro de Apocalipse. God is giving us the end of the story Deus está nos dando o fim da história so that we do not despair as we go through our Christian lives. Deus está nos dando esse fim da história para não nos desesperarmos à medida que passamos pela nossa vida cristã. And what better picture can he give us concerning the end E que figura melhor ele pode nos dar com relação ao fim than the picture of the church being a bride coming to meet with her bridegroom? do que a figura da igreja sendo a noiva que vem a se unir ao seu noivo, seu marido. There are at least 3 reasons why this is an apt picture. Há 3 motivos pelos quais isso aqui é uma figura apta, correta. First of all, it is because as a church we long for the second coming of Christ. Ela é apta porque nós, como igreja, anelamos a segunda vinda de Cristo. It is captured in the words of verse 1. Isso está contido nas palavras do versículo 1. When it says, "Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more." Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. You see, when the time comes, when Jesus Christ returns, Quando vier o momento adequado e Jesus voltar, the world as we know it today will be no more. o mundo como nós o conhecemos hoje já não existirá. And although the picture being used here is in terms of the physical heaven and the physical earth, E embora o quadro aqui seja do céu físico e da terra física, we need to realize that it is primarily in terms of the world order as we know it today. nós temos que perceber que isso aqui se refere à ordem mundial como nós a conhecemos hoje, With all the effects of the fall. com todos os efeitos da queda. And that's why it is captured so well for us
in the 4th verse, E é por isso que isso é capturado tão perfeitamente para nós no versículo 4, where we are told he will wipe away every tear from their eyes, onde diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, and death shall be no more. e não haverá mais morte, Neither shall there be mourning, no crying, no pain anymore. nem tristeza, nem choro, nem dor. And notice this, for the former things have passed away. E repare bem nessa última frase, pois a antiga ordem já passou. In other words, the world as it is today Em outras palavras, o mundo como ele existe hoje is a world characterized by tears. é um mundo caracterizado por lágrimas. It is characterized by death. Ele é caracterizado por morte. It is characterized by sorrow, crying, and pain. Ele é caracterizado por tristeza, por choro, por dor. I'm sure you have your fair share of all these things. E eu tenho certeza que você tem experimentado a sua parcela dessas coisas que eu acabo de citar. Whether you are a Christian or a non-Christian, Seja você um cristão ou um não cristão, you've had your days when you have had to shed tears. certamente você teve dias em que você precisou derramar lágrimas. You've had your days when a loved one has passed away. Você experimentou ocasiões em que, quem sabe, alguém bem próximo a você faleceu. When you yourself have longed for death in order to be with your loved one. Em que, quem sabe, você também anelou pela morte só para estar com essa pessoa querida que faleceu. You have had your fair share of sorrow and crying. Certamente você teve a sua parcela de tristeza, de choro. You've had your fair share of pain. Quem sabe você tenha tido a sua parcela de dor também. Pain in the heart. Dor no coração, Pain in your body. a dor no seu corpo físico, Often because of illness. provavelmente por alguma doença, Sometimes because of injury. talvez por causa de algum acidente. That is what life here on earth is all about. A vida neste mundo diz respeito a estas coisas. But for those of us who are Christians, Mas para nós que somos cristãos, it is made even worse a coisa fica um pouco pior, because of our fight against the world, against the flesh, and against the devil. por causa da nossa luta contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. What the Christians were going through in the days of O John, que os crentes estavam experimentando nos dias de João, where they were being hunted like wild animals, quando eles estavam sendo caçados como se fossem animais selvagens, that is only the physical side of the suffering. esse é apenas o lado físico do sofrimento. But which Christian does not know the fight with the world which is spiritual? Mas qual é o cristão que não conhece a luta contra as trevas no mundo espiritual? The fight with the flesh which is spiritual. Que não conhece a luta contra a carne, que é uma luta espiritual? The fight with the devil that is spiritual. A luta contra o diabo, que é uma luta espiritual. Often temptations in the area where you are weak. Frequentemente aquelas tentações que vêm na área em que você é mais fraco. And so again and again you cry to God because you cannot press on any further like E this. você nessa cena você clama ao Senhor dizendo: Senhor, socorre-me porque eu não consigo mais ir em frente nessa situação. You cannot wait for the former things to pass away. Você não pode esperar para que a antiga ordem seja liquidada, passe. That is the experience of the Christian here on earth. Essa é a experiência do cristão aqui neste mundo. But the longing is also something that comes out of a positive desire to be with Jesus. Mas esse anelo, ele não vem só dessas coisas negativas, ele vem de um desejo profundo de você estar para sempre com o Senhor Jesus. And that's what makes this picture of a bride adorned to meet her husband so apt. E é isso que torna essa
figura dessa noiva adornada para encontrar com o seu marido algo tão apto. A bride does not long for her wedding day A noiva não anela pelo seu dia de casamento, simply because she's running away from suffering. simplesmente porque ela está dando as costas ao sofrimento. Maybe she's suffering in her parents' home. Quem sabe ela esteja sofrendo na casa de seus And pais. so to run away, she wants to be married. Então, para fugir, ela quer se casar. That is not the reason why. Essa não é a razão pela qual ela está feliz. It is because she loves this man. É porque ela ama o seu noivo. She wants to be with him. Ela quer estar com ele. She is in love with the bridegroom. Ela está apaixonada pelo seu noivo. That's what we learn from the Bible. É o que nós aprendemos da Bíblia. Christians love the Lord Jesus Christ. Os cristãos amam o Senhor Jesus. And that's the reason why they want to be with him. É por isso que querem estar com ele. 1 Peter 1 verse 8 tells us 1 Pedro 1:8 diz o seguinte para nós: that this Jesus whom you have not seen, yet you love. Esse Jesus a quem vocês não viram, vocês não tendo visto, vocês o amam. That is not a command, it is simply stating a fact. Isso aqui não é uma ordem, está simplesmente citando um fato. Because although we don't see Jesus physically, Que embora nós não vejamos Jesus the fisicamente, Spirit of God who has changed our hearts, o Espírito de Deus que transformou o nosso the coração, Spirit of God who lives in our o hearts, Espírito Santo que reside em nosso coração, causes us to love the Lord Jesus Christ. ele nos faz amar o Senhor Jesus. So we long to meet with him. Então nós anelamos estar com ele. We long to see him face to face. Nós anelamos vê-lo face a face. Much more than a bride longs to meet with her bridegroom. Muito mais do que uma noiva anela estar com o seu noivo. And if you remember, that's why Jesus spent his last hours with his disciples in the upper room. Você deve se lembrar de quando Jesus passou aquelas últimas horas com seus discípulos no cenáculo. He knew he was going away. Ele sabia que ele iria embora. He needed to assure his bride that he's simply going to prepare the matrimonial home. Ele tinha que assegurar à sua noiva que ele simplesmente haveria de preparar o lar matrimonial. And that at the right time he would come back. E que no momento oportuno ele voltaria. We are in covenant relationship with him. Nós temos um relacionamento de aliança com ele. And in the old Jewish tradition, E na velha tradição judaica, when a bride and a groom would enter into that initial engagement, quando noivo e noiva ficavam inicialmente noivos, there would be a feast that they would have together. eles teriam uma festa juntos. And then the groom would go away E aí o noivo sairia daquela festa to go and prepare the home and then come back and get his bride. para ir preparar esse lar, e depois ele voltaria para receber sua noiva. The bride would not know how long the groom would be gone. Na verdade, a noiva não sabia quanto tempo o noivo levaria para terminar essa tarefa. Remember, those were days without cell phones. Lembrem-se que naquela época não havia telefones celulares. And so she would not be in day-by-day communication with him. Então ela não tinha essa comunicação dia a dia com o seu noivo, But she would be longing for his return. mas ela estaria anelando pela volta dele. She would be looking forward to the day she would hear that he has come back. Ela estava anelando por aquela notícia: o seu noivo está vindo, Because she loves him porque ela o ama and wants to be with e him. quer estar com ele. That is the current position of true believers. Essa é a verdadeira atual posição
do crente real de fato. Yes, we undergo suffering. Sim, nós passamos por The sofrimentos, suffering that every human being on earth goes through. o sofrimento pelos quais todo ser humano no mundo passa. We also have the suffering which is peculiarly ours because we are Christians. E além disso, nós temos o sofrimento que é peculiar a nós por sermos cristãos. But that's not the primary reason why we long for heaven. Mas esse não é o motivo primordial pelo qual nós anelamos pelo céu. We long for heaven because we want to be with Jesus. Nós anelamos o céu porque queremos estar com Jesus. We love him Nós o amamos and we want to be with e him. nós queremos estar com Ele. I wonder whether that is true about you. Eu me pergunto se isso é verdadeiro com relação a você que me ouve nesta You see, noite. there are a lot of people who are within the boundaries of Christianity, Porque existem tantas pessoas que estão dentro dos círculos do cristianismo, to whom Christianity is nothing more than obeying the Ten Commandments. para quem o cristianismo não passa do que algo como obedecer os 10 mandamentos. They have no relationship with Jesus Christ whatsoever. Eles não têm qualquer relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. They do not love Jesus Christ in a personal way. Eles não amam o Senhor Jesus de uma forma pessoal. They don't know him, he does not know them. Eles não conhecem a Jesus, Jesus não os conhece. That is not the Christianity of the Bible. Esse não é o cristianismo da Bíblia. The Christianity of the O Bible cristianismo da Bíblia is as Jesus said in his high priestly prayer in John 17, é como Jesus deixou claro na sua oração sacerdotal de João 17. that this is eternal life, Esta é a vida eterna, that they might know you, the only true God, para que te conheçam o único Deus verdadeiro and Jesus Christ whom you have sent. e conheçam a Jesus Cristo a quem tu enviaste. It is to have this personal relationship with the Lord Jesus Christ. É ter esse relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Do you have that relationship? Você tem esse relacionamento com Are Cristo? you in love with the Lord Jesus Você Christ? está apaixonado pelo Senhor Jesus? Do you long for his coming? Você anela pela sua vinda? Well, that's the first relationship between what we're going through and what is described in this text. Esse é o primeiro relacionamento entre aquilo que nós estamos passando e o que é descrito por esse texto. It is this longing in our hearts Esse anelo no nosso coração. for the second coming, Anelo pela segunda vinda do Senhor for us to Jesus. meet with the Lord Jesus Christ. Para que nós reencontremos com Ele. The second aspect that we see represented here O segundo aspecto que nós vemos aqui representado is the actual meeting together with Christ. é a reunião propriamente dita com Cristo. It says here, back in verse 2 of Revelation 21, Diz aqui no versículo 2 de Apocalipse 21, that prepared as a bride adorned for her husband. preparada como uma noiva adornada para seu marido. In other words, prepared to meet with her husband. Ou seja, preparada para se encontrar com seu marido. That's the joy of what is being spoken about here. É desse júbilo que o texto está falando. It is this final meeting. É desse reunir final. It is pictured for us in different ways in the Bible. A Bíblia descreve isto de várias formas diferentes. And often it speaks about a catastrophic end of history. E frequentemente fala-se também de um fim catastrófico da história humana. All human beings will be gathered together in the great judgment day. Todos os seres humanos serão reunidos no dia do chamado juízo final. There will be those that will now be part of this bride.
Haverá aqueles que fazem parte dessa noiva, a igreja. And there will be those who will not be part of this bride. E haverá aqueles presentes que não fazem parte desta noiva. The Bible speaks about it as a separation between sheep and goats. A Bíblia fala disso como a separação entre bodes e ovelhas. And it is only the sheep that will now be welcomed into the marriage feast of the Lamb. E serão somente as ovelhas que serão bem-vindas a essa festa de casamento do Cordeiro. And that's something that we really celebrate. E é algo que nós celebramos de fato. It is captured in those words in verse 3. E no verso 3 isso está captado nas seguintes palavras. After saying that the church is prepared as a bride adorned for her husband, Depois de dizer que a igreja é uma noiva adornada para o seu marido, we are told, and I heard a loud voice from the throne saying, nós ouvimos que uma forte voz vinda do trono dizia: Behold, the dwelling of God is with man. agora o tabernáculo ou a habitação de Deus está com os homens, He will dwell with them. com eles habitará ou viverá. But I'm interested in the next phrase. Mas eu estou interessado na próxima frase. They will be his people, Eles serão os seus povos, and God himself will be with them as their God. e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. That is a language of entering into a covenant. Essa é a linguagem do fazer-se aliança. When a man and a woman get together on the wedding day, Quando homem e mulher se unem no dia do casamento, they are described as the one becoming the wife of the other, eles são descritos como ela se tornando esposa dele and the other becoming the husband of this woman. e ele se tornando marido dela. They have entered into a new relationship. Eles entraram num novo relacionamento. And that is what our hearts long for on that day. E é por isso que os nossos corações anelam naquele dia. It is this coming together, É esse juntar-se, which the goats will have no part of at all. em que os bodes não terão nenhuma parte, não farão parte desse encontro, Because they are not the people of God. porque não são povo de Deus. Let's get back to our text again. Vamos voltar ao texto, Because there is another picture that is used concerning this bride. porque há uma outra figura que é usada com relação a essa noiva, And it is the picture of the new Jerusalem. e é a figura da Nova Jerusalém. Verse 2. Versículo 2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Why speak of a new Jerusalem? Por que falar de uma Nova Jerusalém? Because of a picture concerning the old Jerusalem. Por causa da figura da antiga Jerusalém. In the old Jerusalem, that's where the temple of God was. Na antiga Jerusalém é onde estava o templo do Senhor. It was God's dwelling place on earth. Era o lugar de habitação de Deus na terra. And hence the picture is to do with the dwelling place of God. E essa figura tem a ver com o lugar de habitação de Deus. Previously, he centered his dwelling on Jerusalem. Anteriormente, ele centralizou a sua habitação em Jerusalém. Now he is centering his dwelling on the new Jerusalem, Agora ele está centralizando a sua habitação na Nova Jerusalém, being with his people, estando com o seu povo, so that they can be united as one. de forma que eles possam estar unidos como se fossem um só. And hence those words, behold, the dwelling place of God is with man.
E é por isso essa palavra que nós lemos do versículo 3, agora o tabernáculo de Deus, ou a habitação de Deus, está com os homens. He will dwell with them. Ele habitará com eles. Friends, if that doesn't bring joy to your heart, I don't know what will. Queridos, se isso não traz alegria ao seu coração, eu não sei o que trará. That we will dwell with God. Que nós habitaremos com o Senhor. That He will be ours and we will be His. Que nós seremos dele e ele será nosso. That's what love songs are made of. É disso que cânticos sobre o amor são feitos. They are always dreaming about that person whom they love. Eles estão sempre sonhando com a pessoa amada. And being with that person. E estar com aquela pessoa amada. Just to be with that person. Simplesmente estar com aquela pessoa. That's what makes a wedding so precious. Isso é que torna um casamento algo tão precioso. That now we don't need to part anymore. Que agora nós não precisamos nos separar mais. We can say good night as we switch off the lights. Nós podemos dizer boa noite um para o outro quando a gente desliga o botão da luz. We don't say goodbye at the door and the person goes away. Nós não dizemos até logo na porta e a pessoa amada vai embora. Now we are together. Agora estamos juntos. Your dwelling is with me. A sua habitação é comigo. My dwelling is with A you. minha habitação é com você. You are my sunshine. Você é o brilho, o brilho do meu sol. In those love songs. Naquelas músicas de amor. And those who are in courtship know what I'm speaking about. E aqueles que são noivos sabem do que eu estou falando. Those who are married know what I'm speaking about. Aqueles que são casados sabem do que eu estou falando. Because love longs to be united and never more to part. Porque o amor anela para que estejamos juntos e nunca mais estejamos separados. That's the way it will be with us and our Lord Jesus Christ. É assim que será conosco e o nosso Senhor Jesus Cristo. When we see Him face to face. Quando o virmos face a face. And know that now we will never ever part again. E sabendo que dali em diante nós nunca mais teremos que nos afastar dele. We will not need the light of the sun. Nós não precisaremos mais da luz do sol. Because His very presence will give us light. Porque a presença dele nos dará a luz. It will fill us with joy. Ela nos encherá de alegria. We don't know how the scars on His body will look on that day. Nós não fazemos ideia como as marcas no seu corpo, com que elas se parecerão naquele dia. But that day, as bad as it will be for the rest of the world, mas nesse dia, não importa quão ruim esse dia será para o resto do mundo, will be a most glorious day for us. Será para nós, seus filhos, um dia glorioso. You see, when we attend a human wedding, quando nós vamos a um casamento, of course we are happy to witness the occasion. Nós estamos lá para testemunhar a ocasião. The parents are happy to see their children married. Os pais estão felizes de ver seus filhos se casando. We enjoy the eating and drinking and dancing, don't we? Nós nos regozijamos no comer e no beber e no festejar, não é mesmo? We come in the best of clothes to see that event. Nós nos ataviamos bem, vestimos roupa bonita para estar num evento desses. We are all happy. Todos estamos felizes. But I want to assure you that the happiest are the two people getting married. Mas eu quero assegurar vocês que as pessoas mais felizes nessa ocasião são os dois que estão se casando. Because when the whole event is over, porque quando termina a festa, o casamento, and we are now going home tired, e nós estamos indo para casa cansados, they go into the same car and eles entram no mesmo carro e vão.
That's the beginning of their life together. É o princípio da vida dos dois juntos. That's how it's going to be for us as the people of God. E é assim que será para nós como povo de Deus. But let's go on, because there's at least one more aspect that clearly makes a wedding an apt description of the second coming. Mas vamos em frente, que existe mais uma peculiaridade que torna o casamento uma descrição muito apta desse nosso encontro com o Senhor. And it is the joy of all eternity. E essa característica é a alegria que durará por toda a eternidade. It is the comfort for all eternity. É o consolo que teremos por toda a eternidade. It is the fulfillment for all eternity. É a realização que teremos por toda a eternidade. Let's read again verse 4 down to verse 7. Vamos ler novamente versículos 4 a 7. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. I don't know whether you have nursery stories in Portuguese. Nursery stories for children. Ok. Eu sei que vocês talvez tenham histórias para crianças, como nós temos. These were stories that they would read to us when we were in nursery school. Aquelas histórias que liam para nós quando a gente estava no jardim da infância, quem sabe. I don't remember many of the stories. Eu não lembro de muitas delas. But what I remember is the way the stories almost always ended. Mas eu me lembro muito claramente como a maioria dessas histórias terminava. They would end something like this. E a coisa era mais ou menos assim. And they got married. E eles se casaram. And they lived happily ever after. E viveram felizes para sempre. They got married. Se casaram. And they lived happily ever after. E viveram felizes para sempre. I often remember thinking about it. Eu me lembro que, como criança, eu pensava nisso. As a child, como criança, thinking when you get married, pensando como seria casar. Happily ever after. Felizes para todo sempre. Of course, now I'm married. É claro que agora eu estou casado. I realize there's a lot of work you still have to do. E eu reconheço que há muita coisa que a gente tem que fazer como casado. But here in this passage of scripture, mas nessa passagem das Escrituras, they got married, nós temos eles se casaram. And they lived happily ever after. E eles viveram felizes para todo sempre. That's what is being captured here. É o que está sendo captado aqui por esses versículos. Earlier on we looked at verse 4 from the side of the old earth and the old heaven. Nós já olhamos para o versículo 4 sob a perspectiva do antigo céu e da antiga terra. But now we can look at it from the side of the new heaven and the new earth. Agora nós podemos olhar para esse versículo pela perspectiva do novo céu e da nova terra. And the emphasis there is that God will wipe away every tear. E a ênfase aqui é que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. That death will be no more. Que não haverá mais morte. That there will be no more mourning, no more crying, no more pain. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Friends, surely that is the best world possible. Queridos, esse é o melhor mundo possível.
Can you imagine a world like that? Você consegue imaginar o que seria um mundo assim? Where all that which is negative in this world will not follow you at all. Onde tudo que é tão negativo nesse mundo não seguirá mais você. No wonder he says there in verse 5 Não é à toa que ele diz no versículo that 5. look, I'm making everything new. Ele diz: estou fazendo novas todas as coisas. That these words are trustworthy and true. São palavras verdadeiras, palavras dignas da nossa confiança. He's saying, believe me, Ele está dizendo: creiam em mim. I am going to do it. Eu vou fazer isso. I'm going to usher you into a new existence Eu vou inserir você numa nova existência, where you will never know any sorrow or pain or death. onde você não conhecerá mais nenhuma tristeza, nem choro, nem dor, nem morte. Surely this is really comforting. Isso tem que ser consolador. This is a promise of a joy that will never end. Isso é promessa de uma alegria que não terá fim. There's a picture here of complete satisfaction. Existe aqui um quadro de satisfação completa. When it says there, to the thirsty I will give from the spring of water of life without payment. Quando ele diz aqui: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. In other words, on earth you are thirsty, Ou seja, no mundo, nesta vida, você está sedento. but your thirst will be completely done away with that. Mas a sua sede será liquidada, será terminada. You will be totally satisfied. Você estará completamente satisfeito, satisfeita. Everything your heart has ever longed for will be in your possession now. Tudo que o seu coração jamais anelou estará presente na sua vida, então. God himself will reward you for all the suffering and all the service that you would have done for him. Deus haverá de recompensar você por todo o sofrimento passado, por todo o serviço feito para Ele. That's the picture that is being presented there for us. Esse é o quadro que está sendo pintado aqui para nós. They got married Eles se casaram and lived happily ever after. e viveram felizes para todos sempre. Surely, if you are there this evening listening to this, É claro que se você está na situação para usufruir disso nesta you noite, begin to say to yourself, let me suffer in this life if that is God's will. e você vai ser capaz de dizer que eu sofra nessa vida se essa for a vontade de Deus. I have a better future tomorrow. Eu tenho um futuro muito melhor reservado para mim amanhã. Let the devil throw all his anger upon me if he pleases now. Que o diabo derrame toda a sua ira sobre mim agora, se é assim que ele quer. When my bridegroom comes, that's it. I'm gone. Quando o meu noivo chegar, isso tudo terá acabado. Eu terei ido embora. I will be living happily ever after. Eu estarei vivendo feliz para todo sempre. So you can see how this must have been a real encouragement to John. Então dá para nós percebermos como isso foi um tremendo encorajamento para o apóstolo João. As the church is under intense persecution, À medida que a igreja estava debaixo de perseguição tremenda, as different believers have been killed, quando vários crentes haviam sido mortos, as his own life is in danger, quando a própria vida de João estava correndo perigo, God is assuring him that he will be the final victor. Deus está assegurando a ele que ele será o vencedor final. That he, together with the rest of the church, will meet with the Lord Jesus Christ. Que ele, junto com o resto da igreja, haverá de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. And that they will have all their desires fulfilled in Jesus E Christ. que eles juntos terão todos os seus desejos satisfeitos em Cristo. Will you be a part of this? Você vai fazer parte disso.
Is this where your future is going? É para esse rumo que o seu futuro está indo? Will you be part of this bride that will meet the bridegroom, Jesus Christ? Você fará parte dessa noiva que terá o seu encontro com o noivo, o Senhor Jesus Cristo? You see, the opposite will be terrible. Porque o outro lado, o oposto disso, será terrível. See what is in verse 8. Veja o que está escrito no versículo 8. Go ahead and read. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. You don't want to be part of that. Você não quer fazer parte disso, Because it will be terrible. porque será terrível. If you are found among the gods when Jesus Christ returns. Se você for encontrado como um bode quando Jesus vier, You will undergo the judgment of God. você passará pelo juízo de Deus, está dizendo o texto. You will be sent to hell forever. Você será mandado para o inferno para todo sempre. And it will be in everlasting fire. E será um fogo que não se extingue por toda a eternidade. And therefore all I could do to you tonight is to plead with you. Então tudo que eu posso fazer com você nesta noite é implorar com você. To abandon your enmity against the Lord Jesus Por Christ. favor, abandone a sua inimizade para com o Senhor To Jesus. repent of all your sins. Arrependa-se de todos os seus pecados. To believe in Him. Creia nele, no Senhor Jesus. That when He died on the cross, He died for your sins. Que quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por causa dos seus pecados. Ask Him to save you now. Peça que ele lhe salve ainda hoje. So that He may be your Savior now. Para que ele seja o seu salvador hoje. So that whatever it is you're going to suffer, De forma que qualquer coisa que você tenha que passar como sofrimento, when He returns, He will take you to be with Him. quando ele voltar, ele vai tomar você para estar para sempre com ele. You will rejoice for all eternity. Você se regozijará por toda a eternidade. That is my plea with you. Esse é o meu pleito com você nesta And noite. since we don't know when He is coming, E já que não sabemos quando ele volta, it is a matter you must deal with now. é uma questão que você precisa lidar com ela agora. It is a matter of utmost urgency É uma questão de urgência preemente. to make sure you are reconciled to God Certificar-se de que você se reconcilia com Deus through the Lord Jesus Christ. através do Senhor Jesus Cristo, That He might be your Savior. para que ele possa ser o seu salvador, That He might be your bridegroom. para que ele seja o seu noivo, And consequently, you too can start looking forward to His coming. e você também possa passar a olhar para a vinda de Jesus com uma expectativa gostosa, Knowing that when He comes, sabendo que quando ele vier, the old heaven and the old earth will pass away, velhos céus, a velha terra passarão, and you will not be destroyed together with it. e você não vai ser destruído com essas coisas. And when the new heaven and the new earth comes E in, quando novos céus e nova terra chegarem, the home of righteousness, que serão o lar do justo, you will be a part of that. você fará parte disso. And all the weddings you have seen here on earth E todos os casamentos que você já esteve presente aqui no mundo will look completely miserable compared to that day. serão vistos como muito porcaria perto daquele dia. As you hear thousands upon thousands of angels À medida que você ouvir milhares dos milhares de anjos providing the glorious music,
provendo aquela música gloriosa daquele evento. When you are part of that wonderful bride, Quando você fizer parte daquela maravilhosa e linda noiva, the new Jerusalem a nova Jerusalém, that is coming to be joined with your que Savior. vem para se associar, para se casar com o seu Salvador. When all that your soul has ever longed for Quando tudo aquilo que a sua alma um dia anelou, is finally fulfilled in the person of Jesus. finalmente vai ser cumprido na pessoa do Senhor Jesus. When all the tears that you've ever shed in this life Quando todas as lágrimas que você derramou nesta vida are wiped away by the very hand of God. serão tiradas, serão enxugadas pela própria mão de Deus. Oh, what a glorious day that will be. Que dia glorioso ele será. I plead with you to make sure you are on the right side of that event. Então eu imploro com você, certifique-se que você está do lado certo desse evento. As John was being encouraged here, Assim como João estava sendo encorajado aqui. may you also be encouraged Que você também seja encorajado. that the church will be triumphant in the end. Que a igreja triunfará no fim. And you will be a part of it. E você fará parte dela. Indeed, may you be a part of it. De fato, que você faça parte dela. To the glory of God. Para a glória de Deus. Amen. Amém.